Você sabia que há 100 bilhões de neurônios no seu cérebro? Esse número impressionante faz do cérebro um dos órgãos mais complexos do corpo humano. A maioria desses neurônios, cerca de 55 a 70 bilhões, está localizada no cerebelo, uma parte pequena, mas crucial do cérebro, situada na parte de trás da cabeça. O cerebelo é responsável pelo controle dos movimentos e pela coordenação, permitindo que você realize atividades do dia a dia, como andar, digitar ou praticar esportes. É como o centro de comando do seu corpo para os movimentos, garantindo fluidez e precisão nas suas ações. Essa rede complexa de neurônios se comunica rapidamente para aprimorar suas habilidades motoras. Então, da próxima vez que você estiver equilibrando-se em uma bicicleta ou pegando uma bola, lembre-se de que seu cerebelo e seus bilhões de neurônios estão trabalhando arduamente para tornar esses movimentos possíveis. Não é incrível o nosso cérebro? E se Johnny Bravo fosse apenas um projeto escolar? Esse personagem querido do Cartoon Network começou como o trabalho de conclusão de curso de um estudante de animação chamado Van Partible. Imagine, um jovem artista inspirado pelo lendário Elvis Presley combina a carisma de uma estrela do rock com um estilo cômico único. A personalidade vibrante de Johnny, com seu corpo musculoso e seu cabelo característico, rapidamente conquistou o coração do público. Depois que Van apresentou sua ideia na sala de aula, chamou a atenção de seu professor e, em seguida, dos executivos da Hanna-Barbera. Eles viram potencial para algo grandioso e aprovaram o desenvolvimento de uma série completa, transformando um projeto escolar em um fenômeno cultural. Johnny Bravo estreou na TV em 1997 e se tornou famoso por suas aventuras engraçadas e mal-entendidos com mulheres. Suas falas e músicas marcantes o tornaram uma figura imortal na animação. Não é incrível como um simples projeto escolar pode se transformar em um personagem amado por várias gerações? O que realmente aconteceu com Cleópatra em 30 a.C.? A história de Cleópatra, a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, é cheia de intrigas e mistérios. Ela morreu em Alexandria em 30 a.C., e diferentes fontes afirmam que sua morte foi causada por uma mordida de cobra ou veneno. Essa incerteza só adiciona charme a ela como uma líder poderosa e enigmática. Cleópatra é frequentemente elogiada por sua inteligência e astúcia política. Ela usou seu carisma para formar alianças com figuras romanas famosas, como Júlio César e Marco Antônio. O drama em torno de sua morte aumenta ainda mais o interesse por sua vida. Historiadores continuam a debater as circunstâncias de sua morte, que marcou o fim de uma era para o Egito e contribuiu para sua anexação por Roma. Apesar das muitas histórias sobre ela, o verdadeiro legado de Cleópatra vai além das circunstâncias de sua morte. Ela continua a ser um símbolo de poder e astúcia feminina em um mundo dominado por homens. Ela escolheu seu destino, ou isso foi imposto a ela? A incerteza em torno do fim de Cleópatra apenas aprofunda seu apelo. Adivinhe o que realmente traz alegria na compra de sapatos? O dispositivo Brannock, uma ferramenta metálica inteligente inventada em 1925 por Charles F. Brannock, mudou nossa forma de escolher o tamanho ideal de sapatos. Imagine entrar em uma loja e experimentar vários pares, apenas para perceber que não servem bem. Antes do dispositivo Brannock, isso era um problema comum, mas com seu design elegante, ele mede com precisão tanto o comprimento quanto a largura do seu pé, garantindo um ajuste perfeito. Isso significa menos dor nos pés e mais conforto. Hoje você encontra esse dispositivo em muitas lojas de sapatos, tornando o processo rápido e fácil. Não é apenas uma ferramenta, é uma verdadeira revolução no mundo das compras de sapatos. Não importa se você está procurando tênis estilosos ou sapatos de salto elegantes, o dispositivo Brannock vai te ajudar a sair da loja com conforto e confiança. Então, da próxima vez que você for comprar sapatos, lembre-se dessa ferramenta revolucionária que tornou tudo isso possível. É verdade que o Sol alimenta a vida na Terra? Com certeza. Nosso incrível Sol é uma fonte de energia, liberando mais energia a cada segundo do que a humanidade consumiu durante toda a sua existência. Imagine isso enquanto vivemos nosso dia a dia, acendendo luzes e carregando dispositivos. O Sol está realizando um processo monumental chamado fusão nuclear. Em seu núcleo ardente, átomos de hidrogênio colidem e se fundem para criar hélio, liberando quantidades impressionantes de energia. Essa energia viaja pelo espaço na forma de luz e calor, nutrindo nosso planeta.
Para entender a grandeza disso tudo, considere o seguinte: em apenas 1 hora, o Sol gera energia suficiente para atender às necessidades energéticas do mundo por um ano inteiro. Pesquisadores estão se esforçando para aproveitar até mesmo uma fração dessa abundância solar por meio de tecnologias solares inovadoras. Ao capturar a luz do Sol e convertê-la em eletricidade, podemos reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis e promover um futuro sustentável. Então, da próxima vez que você aproveitar os raios do Sol, lembre-se de que está experimentando o poder dessa colossal máquina de energia que não só apoia a vida na Terra, mas também tem o potencial de mudar nosso cenário energético. Você pode se surpreender. Em 1949, os computadores pesavam toneladas. Naquela época, a revista Popular Mechanics previu que os computadores do futuro poderiam pesar apenas 1,5 tonelada, um grande avanço em relação às máquinas enormes da época. Esses primeiros computadores ocupavam salas inteiras e usavam componentes pesados, como cartões perfurados e válvulas a vácuo. Avançando para os dias de hoje, nossos smartphones cabem na palma da mão e têm capacidades que superam aquelas máquinas antigas. Eles podem realizar bilhões de cálculos por segundo, mostrando o quanto a tecnologia evoluiu em poucas décadas. Essa transformação incrível é resultado dos avanços em microchips e do desenvolvimento da inteligência artificial, que tornaram os cálculos mais rápidos, baratos e acessíveis. É impressionante pensar em como passamos de precisar de grandes espaços para computadores até ter a potência de um supercomputador na palma da mão. Quais outras incríveis inovações tecnológicas nos aguardam no futuro? Qual é a história dos ovos de polvo? Os polvos são criaturas fascinantes e uma das suas características mais interessantes é que são ovíparos, ou seja, eles colocam ovos. Isso é bem diferente dos humanos, que dão à luz filhotes já desenvolvidos. Imagine uma mamãe polvo colocando milhares de pequenos ovos em um lugar seguro, muitas vezes no fundo do oceano. Depois de colocar os ovos, ela os vigia atentamente, às vezes por meses, até que eles eclodam em pequenos e adoráveis polvinhos. Esse processo destaca a incrível diversidade de como diferentes espécies se reproduzem. Por exemplo, algumas cobras, como as cascavéis, são ovovivíparas. Isso significa que elas carregam os ovos dentro do corpo, e os ovos eclodem bem antes dos filhotes nascerem. É uma mistura de colocar ovos e dar à luz. Cada método tem suas vantagens. Para os polvos, colocar ovos permite que eles ofereçam segurança até que os filhotes estejam prontos para enfrentar o mundo. A natureza tem tantas maneiras fascinantes de garantir a continuidade da vida, e entender essas diferenças nos ajuda a apreciar a variedade de estratégias de sobrevivência que existem. Faça uma tatuagem instantânea com a máquina Prinker. Imagine uma tatuagem aparecendo em apenas alguns segundos. Cientistas desenvolveram recentemente a máquina de tatuagem portátil Prinker, um dispositivo revolucionário que aplica tatuagens temporárias e a prova d'água diretamente na sua pele. Este gadget inovador utiliza um mecanismo avançado que borrifa tintas seguras para a pele no seu corpo, criando designs vibrantes que duram vários dias. Se você quer expressar sua criatividade, promover um evento ou apenas se divertir, o Prinker permite mudar de imagem facilmente. Além disso, como as tatuagens são à prova d'água, você pode aproveitar enquanto nada ou toma banho, sem se preocupar que elas desapareçam. O futuro da arte corporal está ao seu alcance. Está pronto para explorar essa nova e empolgante forma de autoexpressão? Vamos revelar a verdade sobre os cruzadores e a traição. Por muitos anos, os cruzadores foram admirados, mas sua história é muito mais complexa do que parece. Inicialmente, esses majestosos navios eram usados em estratégias de defesa química, destacando sua importância militar em tempos tensos. No entanto, a situação mudou drasticamente. Recentemente surgiram rumores sobre um traidor entre os cruzadores, o que abalou a confiança na frota. Essa traição aponta para uma conspiração mais profunda, que pode afetar as operações navais. À medida que os segredos são revelados, a história desses cruzadores se transforma de navios lendários de poder em símbolos de engano. Como surgiu essa traição e o que isso significa para o futuro da segurança marítima? Com reviravoltas tão dramáticas, só podemos especular como esses eventos mudarão nossa compreensão desses poderosos navios. E se você tivesse palavras para seus sentimentos? Ter um vocabulário emocional rico pode mudar muito a forma como vivemos e expressamos nossas emoções.
Quando conseguimos articular claramente nossos sentimentos, fica mais fácil lidar com eles. Pesquisas mostram que pessoas com um vocabulário emocional bem desenvolvido, aquelas que conseguem identificar e nomear seus sentimentos com precisão, costumam ter uma saúde mental melhor. Isso significa que elas são mais capazes de lidar com o estresse, resolver conflitos e construir relacionamentos saudáveis. Por outro lado, pessoas com um vocabulário emocional limitado podem se sentir sobrecarregadas ou confusas em relação aos seus sentimentos, tendo dificuldades para comunicar o que acontece dentro delas. Essa luta pode aumentar a ansiedade e a frustração, afetando seu bem-estar geral. Portanto, ampliar seu vocabulário emocional não é apenas uma forma de parecer mais inteligente, é uma oportunidade de entender e navegar melhor em seu mundo emocional. Quais palavras você pode adicionar ao seu arsenal emocional hoje? Os emojis, uma ferramenta colorida e expressiva que usamos todos os dias, foram criados por Shigetaka Kurita. Trabalhando na primeira sistema de internet móvel no Japão, no final dos anos 90, Kurita percebeu que o texto simples nem sempre conseguia transmitir emoções. Para resolver isso, ele desenvolveu um conjunto de 176 ícones pixelados, incluindo rostos, símbolos do clima e objetos do dia a dia. Essa ideia simples, mas genial, permitiu que as pessoas expressassem seus sentimentos e pensamentos de forma mais vibrante. Ao adicionar elementos visuais às mensagens, os emojis mudaram nossa forma de nos comunicar, tornando as conversas mais pessoais e envolventes. Hoje, os emojis se tornaram um fenômeno global, com milhares de opções para expressar tudo, desde emoções até comida. É incrível como um pequeno projeto do Japão se transformou em uma linguagem universal que conecta milhões de pessoas ao redor do mundo. Por que o legado de Nelson está ligado ao conhaque? Após a famosa Batalha de Trafalgar em 1805, o corpo do almirante Horácio Nelson foi preservado em um barril de conhaque para a longa viagem de volta à Inglaterra. O conhaque foi usado para evitar a decomposição durante a viagem, mas os marinheiros do navio decidiram agir de outra forma. Seduzidos pela bebida, alguns deles realmente deram alguns goles do barril, o que levou à divertida expressão "beber o licor de Nelson". Essa prática inusitada destaca o respeito dos marinheiros por seu líder caído, embora combinasse uma séria honra com um pouco de humor. Quando o navio finalmente retornou, Nelson foi enterrado com grandes honras na Catedral de São Paulo, garantindo assim a preservação de seu legado. Além de ser um herói naval, Nelson se tornou uma parte inesperada da cultura de bebidas, eternamente ligada a esse momento peculiar da história marítima. Os fogos de artifício azuis são realmente tão difíceis de fazer? Criar fogos de artifício azuis brilhantes tem desafiado cientistas por séculos. O problema está na química complexa necessária para obter o tom perfeito de azul. A maioria dos fogos de artifício consegue facilmente tons vermelhos ou verdes, devido a compostos químicos conhecidos. No entanto, os azuis costumam ser mais apagados ou instáveis, deixando os pirotécnicos perplexos. Essa dificuldade se deve ao fato de que os produtos químicos necessários para criar um azul vibrante, como os compostos de cobre, queimam em altas temperaturas ou reagem de forma imprevisível. Mesmo com os avanços tecnológicos, os melhores fogos de artifício azuis ainda não conseguem se comparar à cor rica e profunda que todos esperamos durante as festas. Pesquisadores estão constantemente experimentando novas fórmulas e técnicas para encontrar aquele tom azul vibrante e elusivo. Então, da próxima vez que você vir fogos de artifício azuis iluminando o céu noturno, lembre-se de que conseguir essa cor não é uma tarefa fácil. Você sabia que a Groenlândia está principalmente além do Círculo Polar Ártico? Esta enorme ilha é quase toda coberta de gelo, tornando-a um dos lugares mais únicos do planeta. Cerca de 80% de seu território está coberto por geleiras e neve, criando não apenas paisagens deslumbrantes, mas também escondendo mistérios do passado da Terra. Cientistas estudam amostras de gelo retiradas das geleiras da Groenlândia para descobrir informações sobre mudanças climáticas antigas. Essas camadas de gelo funcionam como cápsulas do tempo, revelando milhares de anos da história da Terra, incluindo flutuações de temperatura ao longo dos séculos. Com o aumento das temperaturas globais, o derretimento do gelo da Groenlândia pode afetar o nível do mar em todo o mundo, levantando questões importantes sobre as mudanças climáticas. Esse processo fascinante destaca a necessidade urgente de entender e enfrentar os problemas do nosso ambiente em mudança.
Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre a Groenlândia, pense não apenas em sua beleza impressionante, mas também em seu papel crucial na compreensão da história climática de longo prazo do nosso planeta. As supernovas realmente influenciaram nossa capacidade de andar. Há cerca de 2,5 milhões de anos, explosões massivas conhecidas como supernovas enviaram raios cósmicos pelo espaço, que eventualmente chegaram à Terra. Essas partículas de alta energia provocaram tempestades elétricas e incendiaram florestas, mudando drasticamente a paisagem do Nordeste da África. Com a mudança do ambiente, nossos ancestrais enfrentaram novos desafios e oportunidades. Para se orientar nesse novo mundo, eles se adaptaram e desenvolveram a marcha bípede, ou seja, a habilidade de andar sobre duas pernas. Essa capacidade permitiu que eles percorressem grandes distâncias, identificassem predadores e aproveitassem novas fontes de alimento. Ao ficar em pé, nossos ancestrais também podiam usar as mãos para fabricar ferramentas, levando a avanços que moldaram a evolução humana. A conexão entre eventos cósmicos e adaptação biológica é um exemplo fascinante de como forças além do nosso planeta nos afetam. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se, isso pode ser não apenas uma conquista humana, mas também um legado cósmico. Você sabia que os gorilas são nossos parentes próximos? Os gorilas compartilham 98,3% do seu DNA com os humanos, o que nos torna geneticamente mais próximos deles do que dos chimpanzés. Essa semelhança genética ajuda os cientistas a entender melhor a evolução e o comportamento humano. Os machos gorilas podem chegar a 1,8 metros de altura e pesar até 200 quilos, tornando-os os maiores primatas da Terra. No entanto, seu tamanho impressionante não reflete completamente seu comportamento. Os gorilas são gigantes pacíficos, frequentemente vistos brincando e se comunicando com suas famílias na natureza. Eles vivem em grupos familiares, liderados por um macho prateado dominante, mostrando fortes laços sociais e relações cuidadosas. Ao observar suas interações, podemos aprender sobre empatia e comunicação, lembrando-nos de nosso ancestral comum. Não é fascinante pensar em quão próximos estamos dessas criaturas incríveis? Você ouviu falar de Bob, o cão maravilhoso? Em 1923, um cão extraordinário chamado Bob embarcou em uma jornada que conquistou os corações das pessoas. Esse corajoso cachorro percorreu mais de 410 quilômetros de Indiana a Oregon, com o desejo de se reencontrar com sua amada família. No caminho, Bob enfrentou muitos desafios: rios perigosos, desertos imensos e paisagens nevadas. Sua incrível determinação e lealdade lhe renderam o título de Bob, o cão maravilhoso. Imagine as vistas que ele viu e as dificuldades que superou para voltar para casa. A jornada de Bob nos lembra da forte conexão entre os pets e seus donos, mostrando do que o amor e a lealdade são capazes. Hoje, a história de Bob continua a inspirar amantes de cães ao redor do mundo, provando que a verdadeira lealdade não conhece limites. Que outras histórias incríveis sobre animais existem? Poucos sabem, mas o Q perolado tem significado. Esse espaço interessante entre o polegar e o indicador, conhecido como Q perolado, não é apenas um termo da moda. Ele desempenha um papel importante na forma como seguramos as coisas e até influencia nossa caligrafia. Quando você segura uma caneta, essa pequena área ajuda a controlar os movimentos, garantindo traços suaves e precisos. Curiosamente, ela não só ajuda na escrita, mas também adiciona um elemento decorativo à caligrafia, destacando o estilo pessoal. Diferentes estilos de escrita frequentemente enfatizam essa pegada única, tornando a caligrafia de cada pessoa inconfundível. Isso significa que a maneira como você segura a caneta afeta seu estilo único e pode até impactar a legibilidade da sua escrita. Na próxima vez que você pegar uma caneta, pense no seu coperolado e em como ele molda as palavras que você escreve. Você já se perguntou como isso influencia sua pegada? Você sabia que os canhotos são raros entre as pessoas? É surpreendente, mas apenas cerca de 10% da população mundial é canhota. Isso significa que se você é canhoto, faz parte de um grupo único que se destaca em um mundo de destros. Cientistas acreditam que a preferência pela mão pode depender da genética e da estrutura do cérebro. Por exemplo, o lado esquerdo do nosso cérebro controla a mão direita, enquanto o lado direito controla a mão esquerda. Curiosamente, os canhotos às vezes têm vantagens em alguns esportes como tênis e boxe, onde reflexos rápidos e agilidade são importantes.
No entanto, eles também podem enfrentar dificuldades em um mundo criado principalmente para destros, desde ferramentas do dia a dia até carteiras escolares. Portanto, da próxima vez que você encontrar um canhoto, lembre-se de que eles ocupam um lugar especial em nossa diversa comunidade humana. Por que os pilotos dos Blue Angels arriscam suas vidas? Este grupo de elite de pilotos militares, conhecido por suas emocionantes apresentações aéreas, tem uma história impressionante. Dos 262 pilotos que voaram com os Blue Angels, 27 tragicamente perderam a vida durante treinamentos ou shows aéreos. Essa estatística sombria representa cerca de 10% de mortalidade. Esses corajosos aceitam desafios sérios, demonstrando habilidades incríveis enquanto voam a altas velocidades a poucos metros uns dos outros. Manobras complexas testam tanto os pilotos quanto suas aeronaves no limite da segurança. Apesar do rigoroso treinamento e dos protocolos de segurança, o risco é parte integrante desse trabalho emocionante. A paixão pela aviação e a emoção de se apresentar para o público entusiasmado motivam esses pilotos a enfrentar tais perigos. Compreender essa realidade destaca a dedicação e a coragem excepcionais necessárias para ostentar as asas dos Blue Angels. Você teria coragem de voar assim? Acredite ou não, fotos incríveis revelam uma arte oculta. Steve Girol é um fotógrafo talentoso cujos trabalhos nos permitem ver o que acontece nos bastidores do shopping Firehouse UPS. Suas imagens cativantes mostram não apenas belas paisagens, mas também o complexo processo de criação delas. Girol entende que a fotografia é uma arte que vai além de um simples clique, é uma narrativa. Ele captura a agitação do shopping, iluminando o que acontece quando não estamos olhando. Desde a preparação de vitrines impressionantes até o trabalho em equipe dinâmico dos funcionários, cada foto conta uma história única. Seja um toque de cor de uma vitrine elaborada ou um momento sincero de risada, as obras de Girol atraem o público, fazendo-os apreciar a arte que está à vista. Então, da próxima vez que você visitar o shopping, pense em quanto esforço e paixão foram colocados na criação dessas visuais atraentes. Você já se perguntou por que o Monte Washington é tão perigoso? Embora não seja a montanha mais alta, ela tem uma reputação assustadora devido ao número elevado de mortes por pé vertical, mais do que qualquer outra montanha no mundo. Suas condições climáticas extremas representam um grande desafio até para os turistas mais experientes. No Monte Washington, mudanças bruscas e severas no tempo podem ocorrer rapidamente. Os ventos podem ultrapassar 320 km/h. Nevascas podem começar de repente e a temperatura pode cair para níveis que ameaçam a vida em questão de horas. Essas condições rigorosas criam um ambiente onde até os alpinistas mais bem preparados podem se encontrar em grande perigo. Apesar de sua beleza deslumbrante e popularidade, o monte frequentemente aparece entre as 10 montanhas mais perigosas do mundo. Com seu terreno difícil e clima imprevisível, o Monte Washington é um lembrete do poder da natureza e da importância de se preparar para aventuras. Você está pronto para respeitar sua força? Você conhece os emocionantes esportes rurais do País Basco? Esta região incrível oferece competições esportivas únicas, conhecidas como Harri Kiroletak, que incluem atividades tradicionais com profundas raízes culturais. Imagine atletas habilidosos brandindo machados para cortar madeira ou levantando pedras pesadas, mostrando força e resistência impressionantes. Competições como Harri Osata, onde os participantes competem contra o tempo na serragem de madeira, e Skora Proba, que testa sua força no levantamento de pedras, atraem multidões que torcem por seus heróis locais. Esses eventos destacam não apenas a potência física, mas também oferecem um vislumbre da vida basca, celebrando a conexão com a história e a comunidade. Os participantes costumam treinar por anos, aperfeiçoando técnicas passadas de geração em geração. A emoção das competições, combinada com música tradicional e uma atmosfera vibrante, torna esses eventos imperdíveis. Se você algum dia visitar o País Basco, participar dessas festividades pode se tornar uma das suas memórias favoritas. Você está pronto para experimentar esses esportes incríveis? Você adivinha o que realmente move a história dos computadores? Nos primeiros dias da computação, antes de nossos dispositivos modernos se tornarem comuns, existiam computadores humanos, principalmente mulheres, que faziam cálculos complexos manualmente. Imagine, antes das máquinas começarem a funcionar,
Essas mulheres extraordinárias, muitas vezes não reconhecidas, calculavam tudo, desde trajetórias de projéteis até dados astronômicos. Nas décadas de 1940 e 50, pioneiras como Ada Lovelace e as mulheres do projeto ENIAC mostraram que as mulheres também são capazes em matemática e ciência. No entanto, com o avanço da tecnologia e a complexidade das máquinas, a atenção começou a se desviar dessas mulheres talentosas. Essa mudança não apenas alterou a face da computação, mas também destacou as relações de gênero da época. Compreender essa história não só homenageia as pioneiras da computação, mas também inicia uma conversa sobre inclusão e representação nas áreas tecnológicas atuais. Como podemos garantir que a história não se repita? Isso pode te surpreender. O emoji com o polegar para cima causa confusão. O emoji com o polegar para cima, que geralmente é visto como um sinal de aprovação ou positividade, pode gerar controvérsias em diferentes culturas. Na maioria dos países ocidentais, levantar o dedo para cima é um gesto amigável que significa bom trabalho ou tudo certo. No entanto, em países como Grécia, no Oriente Médio e em algumas partes da África Ocidental, esse gesto pode ser considerado ofensivo. Lá, ele pode ser interpretado como uma ofensa, sugerindo algo rude ou impróprio. Esse contraste destaca como os símbolos podem ter significados completamente diferentes, levando a possíveis mal-entendidos em nosso mundo cada vez mais globalizado. Portanto, antes de enviar um emoji com o polegar para cima para um amigo no exterior, pense em como seu gesto simples pode ser interpretado. Será que todos nós entendemos os gestos da mesma forma? Você consegue imaginar que a tribo Pirahã vive no eterno presente? No coração da floresta amazônica, o povo Pirahã tem uma abordagem realmente interessante em relação à linguagem. Diferente de muitas culturas, eles não têm palavras para contar, o que significa que em seu dia a dia não existem conceitos numéricos. Essa falta de contagem pode parecer estranha, mas reflete sua conexão profunda com a natureza e o meio ambiente. Além disso, em sua língua não há estruturas gramaticais para o passado ou o futuro, tornando cada momento vibrante e significativo. Em vez de se concentrar no que aconteceu ou no que vai acontecer, os Pirahã focam no que está acontecendo agora. Essa perspectiva única permite que eles vivam plenamente o momento, estabelecendo laços fortes entre si e com o ambiente. A ausência de conceitos tradicionais de tempo levanta questões interessantes sobre como percebemos a realidade e o próprio tempo. O que podemos aprender com essa fascinante tribo? O que realmente inspira o espírito literário do Missouri? A influência de Mark Twain, um dos maiores escritores americanos, é sentida neste estado. Nascido como Samuel Clemens, Twain cresceu na encantadora cidade de Hannibal, Missouri, que serviu de cenário para seus personagens favoritos, Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Essas aventuras, cheias de amizade e travessuras, refletem a essência da infância de Twain às margens do rio Mississippi. Hoje, entusiastas da literatura se reúnem no Missouri para mergulhar no mundo de Twain. Os visitantes podem explorar sua casa de infância, visitar museus dedicados à sua vida e participar de eventos que celebram sua obra. Este rico legado literário não só homenageia a herança de Twain, mas também destaca o papel do Missouri na literatura americana. Lendo seus romances clássicos sob uma árvore sombreada ou passeando pelas ruas históricas de Hannibal, o espírito de Mark Twain continua vivo, encantando os corações de novas gerações. Por que mudar-se para a Antártida exige a remoção do apêndice? Essa exigência incomum está relacionada à localização remota de Vila Las Austrália, uma comunidade isolada no continente gelado. O hospital mais próximo fica a mais de 600 milhas de distância e os moradores enfrentam riscos médicos sérios em situações de emergência. O apêndice, um pequeno órgão que pode causar problemas graves de saúde quando inflamado, representa uma ameaça especial nessas condições. Neste local, os médicos não são especialistas, o que torna mais difícil lidar com casos médicos complexos. Ao remover o apêndice antes da mudança, as pessoas reduzem o risco de precisar de uma cirurgia de emergência em um lugar onde o atendimento rápido não está disponível. Essa medida de precaução permite que a comunidade priorize a segurança e torna a vida em um dos lugares mais extremos da Terra um pouco menos estressante. Portanto, se você está pensando em viver na Antártida, esteja preparado para essa exigência médica inesperada. Prepare-se para a surpresa, a drama dos Beatles nas Filipinas.
Em 1966, durante sua famosa turnê mundial, a lendária banda enfrentou um desvio inesperado em sua aventura. Eles foram convidados para um luxuoso almoço no Malacañang, a residência da primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, mas acabaram perdendo o evento. Essa decisão não agradou o público e gerou revolta entre fãs e autoridades. Muitos viram isso como uma falta de respeito à hospitalidade do país, criando uma atmosfera tensa. Os Beatles enfrentaram uma despedida hostil, cercados por multidões irritadas e segurança reforçada. Esse escândalo deixou uma marca tão forte que a banda prometeu nunca mais voltar às Filipinas. É incrível como um simples almoço perdido se tornou um momento histórico no rock. E se tudo tivesse sido diferente? Você sabia que o bambu pode crescer até 91 centímetros por dia? Essa planta incrível não só é bonita, mas também tem uma capacidade de crescimento impressionante. O bambu pode crescer mais de 1 metro em um único dia, tornando-se a planta que mais cresce na Terra. Originário da Ásia e conhecido por seus caules resistentes e leves, o bambu pertence à família das gramíneas. Seu rápido crescimento se deve, em parte, ao seu sistema de raízes único, que permite que ele se espalhe rapidamente e desenvolva novos brotos. Essa habilidade notável pode ajudar muito o meio ambiente. O bambu absorve dióxido de carbono e produz oxigênio a uma velocidade impressionante, ajudando a combater as mudanças climáticas. Além disso, o bambu desempenha um papel importante em muitas culturas, especialmente na Ásia, onde é utilizado na construção, na culinária e até em artesanato. Na próxima vez que você ver o bambu balançando ao vento, vai apreciar sua incrível capacidade de crescimento e sua contribuição para a natureza e a vida humana. Não é surpreendente como uma planta tão simples pode ter um impacto tão profundo? Descubra o que está por trás das incríveis ruas azuis de Chefchaouen. Esta encantadora cidade marroquina, frequentemente chamada de Cidade Azul, é um verdadeiro espetáculo visual, com suas ruas vibrantes em azul e branco. A tradição começou durante o domínio espanhol, quando os moradores judeus pintavam suas casas em tons de azul. Para eles, essa cor simbolizava o céu e lembrava a presença de Deus. Passear pelas ruas sinuosas de Chefchaouen é como entrar em um sonho, onde a cada esquina surge uma nova vista panorâmica de tons azuis, do profundo azul celeste aos suaves tons pastéis. As paredes brilhantes refletem a luz do sol, criando uma atmosfera mágica que atrai visitantes de todo o mundo. Muitos viajantes se encantam não apenas com a beleza da cidade, mas também com sua rica história e cultura. Hoje, Chefchaouen não é apenas um lugar pitoresco, é uma mistura de tradições e modernidade, onde artesãos vendem produtos feitos à mão e cafés oferecem o tradicional chá de menta marroquino. Ao explorar esta cidade vibrante, é impossível não refletir sobre como uma simples cor pode carregar tanto significado e história. A bondade realmente beneficia as crianças. Um estudo recente publicado na PLOS Young mostra que crianças que praticam atos de bondade, como compartilhar brinquedos ou ajudar colegas, ganham importantes vantagens sociais. De fato, crianças que realizaram apenas 3 boas ações por semana se tornaram mais populares entre os colegas em apenas um mês. Essa popularidade não vem só do carinho que recebem, ela também traz mais felicidade e bem-estar emocional. Quando as crianças mostram bondade, elas constroem confiança e melhoram relacionamentos, o que é fundamental para criar um ambiente positivo na sala de aula. É impressionante como a bondade desenvolve empatia, tornando as crianças não apenas mais gentis, mas também mais conectadas umas às outras. Participar de atos de bondade ajuda a criar um ambiente escolar mais saudável, o que pode melhorar a saúde mental e as habilidades sociais no futuro. Portanto, da próxima vez que seu filho estiver prestes a ajudar ou compartilhar algo valioso, lembre-o de que seu pequeno ato de bondade faz uma grande diferença, tanto para ele quanto para seus amigos. O que pode ser mais gratificante? Você sabia que a luz pode causar espirros? Cerca de 1/3 das pessoas experimentam um fenômeno curioso chamado reflexo fotossensível do espirro. Essa reação acontece quando alguém sai para a luz solar intensa, o que pode provocar espirros. Acredita-se que a razão para essa resposta incomum esteja relacionada ao nervo trigêmeo, que processa as sensações no rosto e controla os espirros.
Quando a luz forte entra em nossos olhos, o nervo é estimulado e às vezes pode provocar espirros, mesmo na ausência de irritantes. Espirrar ao sol é mais comum do que você imagina, mas se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Alguns espirram uma vez, enquanto outros podem ter uma série de espirros. É um exemplo incrível de como nossos corpos reagem às mudanças no ambiente. Então, se você espirrar inesperadamente ao sair, agora você sabe o porquê. Não é surpreendente como nossos corpos podem nos surpreender? Existem zebras albinas. Esses animais únicos são raros na natureza. As zebras albinas têm sua aparência em comum devido a uma mutação genética que impede a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele e ao pelo. Enquanto as zebras comuns exibem suas listras pretas e brancas, as zebras albinas possuem uma beleza extraordinária, com pele branca ou muito clara, e até listras creme. A falta de pigmentação as torna mais vulneráveis ao sol e fáceis presas para predadores em seu habitat natural. Como se destacam tanto em relação às zebras normais, encontros com zebras albinas são extremamente raros, tornando-as um objeto fascinante para amantes da vida selvagem e pesquisadores. Sua aparência impressionante nos lembra da incrível diversidade da natureza, mas também levanta questões importantes sobre adaptação e sobrevivência no ambiente selvagem. A natureza não é cheia de surpresas? Você sabia sobre a incrível diversidade dos anfíbios? As 3 principais grupos de anfíbios, rãs, salamandras e cecílias, apresentam uma variedade impressionante, com mais de 8.000 espécies conhecidas em todo o mundo. As rãs são talvez as mais conhecidas, famosas por seus saltos incríveis e sons únicos. As salamandras, que costumam viver em lugares úmidos, são criaturas fascinantes com a aparência de lagarto e a capacidade de regenerar membros. Por outro lado, as cecílias, que se parecem com vermes alongados, vivem debaixo da terra e muitas vezes passam despercebidas devido à sua natureza discreta. Esses anfíbios desempenham um papel importante nos ecossistemas, controlando populações de insetos e servindo como indicadores da saúde ambiental. No entanto, muitas espécies de anfíbios enfrentam ameaças devido à destruição de seus habitats e às mudanças climáticas, tornando sua conservação extremamente importante. Portanto, da próxima vez que você encontrar uma rã ou uma salamandra, lembre-se da incrível diversidade dessas criaturas surpreendentes. E se eu te disser que em Dakota não há registro de eleitores? Em uma reviravolta surpreendente, Dakota é o único estado nos EUA, onde os cidadãos podem votar sem se registrar antecipadamente. Esse sistema único torna o processo de votação incrivelmente simples para os moradores, incentivando mais pessoas a participar do processo democrático. Imagine poder ir às urnas no dia da votação, apresentar um documento de identidade e votar na hora. Esse sistema simples não só facilita o acesso à votação, mas também busca eliminar barreiras que podem afastar as pessoas, como procedimentos complicados de registro. Ele abre oportunidades para aqueles que podem ter perdido prazos ou para quem se mudou recentemente. Ao remover a exigência de registro, Dakota apresenta uma nova perspectiva sobre a acessibilidade da votação. O que você acha? Outros estados deveriam adotar essa abordagem para permitir que seus cidadãos participem das eleições. Você sabia que os gatos têm hábitos alimentares únicos? Diferente de muitos animais e até mesmo de humanos, esses seres incríveis não precisam de carboidratos ou açúcares na dieta. Essa adaptação evolutiva permite que eles se sintam bem com uma dieta rica em proteínas, principalmente de carne. Por isso, os gatos geralmente não se interessam por doces, o que é bem diferente de pessoas e outros pets que adoram guloseimas. Seus ancestrais predadores selvagens dependiam da carne para sobreviver, moldando suas necessidades alimentares. Assim, os gatos domésticos de hoje ficam felizes em consumir proteínas sem a tentação de biscoitos ou doces. Isso não significa que sua gata não tente roubar um pedaço de sorvete de vez em quando. Eles são naturalmente curiosos. No entanto, alimentar gatos com petiscos doces pode causar problemas de saúde. Compreendendo suas necessidades nutricionais, os donos de gatos podem cuidar melhor de seus amigos peludos, garantindo uma vida saudável e feliz. O feijão verde prospera em incríveis países equatoriais. Esses vegetais crocantes e nutritivos são a base do seu jardim e crescem muito bem em 13 países ao longo do Equador. Países como o Equador, Colômbia, Brasil e Indonésia oferecem um clima tropical quente, que o feijão verde adora.
Com temperaturas acima de 15 graus, as plantas crescem rapidamente, produzindo vagens verdes vibrantes em apenas algumas semanas. Os agricultores nessas regiões costumam usar métodos de cultivo únicos, incluindo plantio misto, que ajuda a manter a saúde do solo e aumentar a colheita. Além de serem saborosos, os feijões verdes são ricos em vitaminas e minerais, tornando-os uma escolha popular na culinária mundial. A versatilidade desse vegetal se revela em diversos pratos, de refogados a saladas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de feijão verde, lembre-se de sua jornada das fazendas equatoriais até sua mesa. Você já se perguntou quantas outras culturas prosperam em climas tão diversos? É verdade que a Grande Muralha não é contínua? Muitas pessoas imaginam a Grande Muralha da China como uma longa barreira ininterrupta, mas na verdade é uma interessante rede de muros. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a Grande Muralha é composta por diferentes trechos, construídos por várias dinastias ao longo da história. Algumas partes foram feitas de pedra, enquanto outras usaram materiais menos duráveis, como terra batida ou madeira. Com o tempo, a erosão natural e a ação humana fizeram com que muitos trechos se deteriorassem. Em vez de ser uma única estrutura, a muralha é uma mistura de fortalezas, torres de observação e trincheiras, espalhadas por áreas montanhosas e vastas planícies. Esse design irregular a tornou mais eficaz para proteger e administrar diferentes regiões. Portanto, quando você pensar na Grande Muralha, lembre-se de que é uma coleção de histórias, onde cada trecho revela uma parte da rica história da China. E se eu disser que é possível ter consciência durante a anestesia? Esse fenômeno incomum, conhecido como consciência não intencional durante a cirurgia, ocorre quando o paciente tem uma percepção parcial de si mesmo durante um procedimento sob anestesia geral. Imagine que você está deitado na mesa de cirurgia, esperando estar completamente dormindo, mas de repente começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Embora a anestesia tenha o objetivo de mantê-lo em um estado de inconsciência total, cerca de 0,15% dos pacientes vivenciam isso de forma diferente, resultando em breves momentos de consciência. Alguns podem ouvir vozes ou ver luzes brilhantes, mas não conseguem reagir. Esse fenômeno pode ser angustiante e deixar consequências psicológicas duradouras. Pesquisadores acreditam que isso pode ocorrer devido a um nível mais leve de anestesia ou diferenças individuais na forma como as pessoas reagem aos sedativos. Se você vai passar por uma cirurgia, é importante discutir quaisquer preocupações com seu médico, para que você se sinta seguro e confiante durante o procedimento. Você sabia que os condores da Califórnia podem ter asas com mais de 3 metros de envergadura? Essa magnífica ave possui a maior envergadura entre as aves terrestres da América do Norte, tornando-se um espetáculo incrível quando voa pelo céu. Infelizmente, apesar de seu tamanho, os condores da Califórnia estão à beira da extinção. As principais ameaças à sua sobrevivência são a caça ilegal e a perda de habitat natural. Com a expansão das cidades e da agricultura, essas aves majestosas estão perdendo seus lares e enfrentando dificuldades para encontrar alimento. Há esforços de conservação em andamento, com equipes de especialistas trabalhando para proteger essas criaturas incríveis, monitorando suas populações e restaurando seus habitats. Você pode até vê-los majestosos, voando sobre as montanhas e vales da Califórnia, como um símbolo de esperança para a recuperação da vida selvagem. É importante aumentar a conscientização sobre seus problemas e apoiar os esforços para que as futuras gerações possam admirar o condor da Califórnia, graciosamente pousado nas rochas ou voando alto no céu. O que podemos fazer para ajudar a proteger essas aves incríveis? Você pode se surpreender. A história da música Hey Jude. Em 1968, Paul McCartney dos Beatles escreveu essa canção icônica para apoiar Julian Lennon, cujos pais estavam passando por um difícil divórcio. McCartney inicialmente chamou a música de Hey Jules, tentando confortar o jovem Julian em um momento difícil. Com letras tocantes e uma melodia suave, a canção se tornou um símbolo de apoio, ressoando não apenas com Julian, mas também com ouvintes ao redor do mundo. A famosa linha "Pegue uma canção triste e a torne melhor" inspira todos a encontrar forças em situações difíceis, e essa mensagem continua a tocar corações até hoje. Após seu lançamento, Hey Jude se tornou um enorme sucesso, alcançando o primeiro lugar nas paradas em todo o mundo. Seu tema universal de esperança e resiliência a torna um hino eterno, provando que a música pode ser uma fonte de conforto em tempos difíceis.
Então, da próxima vez que você ouvir essa melodia querida, lembre-se da história significativa por trás dela e de como ajudou um pequeno garoto a lidar com as mudanças. Você já se perguntou por que as joias da coroa irlandesa desapareceram? Em 1907, ocorreu um crime impressionante no castelo de Dublin que ainda chama a atenção. As luxuosas joias da coroa da Irlanda, símbolos da grandeza real, foram roubadas em um ousado assalto, e apesar de extensas investigações, seu paradeiro continua sendo um mistério. Essas joias, incluindo uma estrela cravejada de diamantes e um majestoso colar, eram não apenas valiosas, mas também profundamente ligadas à identidade da Irlanda. Muitas teorias surgiram sobre o roubo, desde conspirações internas até espiões estrangeiros, mas nenhuma delas resultou em seu retorno. Imagine a emoção e a intriga enquanto os detetives seguiam cada pista, vasculhavam a cidade e até interrogavam suspeitos. Mais de um século depois, as pessoas ainda discutem como esse crime poderia ter acontecido e especulam sobre o destino das joias. Alguns acreditam que estão escondidas em lugares secretos, outros pensam que podem ter sido destruídas ou vendidas. O que você acha que aconteceu com esses tesouros reais? E se eu disser que a Coca-Cola Diet pode flutuar? Tudo se resume à densidade e ao açúcar. Quando você joga uma lata de Coca-Cola comum na água, ela afunda como uma pedra. Por quê? A Coca-Cola comum está cheia de açúcar, o que a torna mais densa que a água. A alta concentração de açúcar afeta seu peso e a faz afundar. Por outro lado, uma lata de Coca-Cola Diet, que usa adoçantes artificiais em vez de açúcar, é muito menos densa. Essa menor densidade permite que ela flutue na superfície. É uma maneira divertida de ver como algo simples como um refrigerante pode mostrar os princípios de flutuabilidade e densidade em ação. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa na piscina ou em um piquenique, experimente esse experimento simples com seus amigos. Qual lata você acha que vai flutuar? Você pode se surpreender com o resultado. A ciência pode ser muito divertida, especialmente quando está relacionada a algo tão familiar como uma lata de refrigerante. Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos IECATA: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Gutzon Borglum, e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Sioux. Mira. O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes?